Clube do Remo apresenta Programa Nação Azul Bet Nacional. Saudações, Nação Azul! Entra em campo com a gente! Tá começando o nosso encontro semanal na televisão. E veja os destaques desta edição. As conquistas da Karateka Azulina Manu Oliveira. Circuito Organizadas vai até o bairro do Guamá, em Belém. A presença de um dos maiores destaques do futebol azulino nesta temporada. É isso! Começou! Seja bem-vindo, seja bem-vinda! O programa Nação Azul tá no ar! Nosso programa hoje começa com o Karatê. Você viu aqui no programa Nação Azul a pequena Manu Oliveira, karateka azulina de 13 anos de idade. Ela se preparava para duas competições, o paraense e o brasileiro de duas categorias, kumite e kata. Pois a pequena foi para as competições, entrou no tatame, derrubou geral e foi campeã nas duas competições. Gente, foram 4 medalhas de ouro. Agora ela se prepara para mais uma etapa do paraense e para sair do Brasil. Vai disputar torneio internacional. Por isso o programa Nação Azul voltou lá com a pequena Manu para conferir todas essas medalhas e desejar novas conquistas. Parabéns, Manu! Salve, Nação Azul! Estamos mais uma vez aqui no Centro de Treinamento de Karatê da nossa representante no Clube do Remo, a Manuzinha. Isso mesmo, você já conhece, ela já esteve aqui no programa. E hoje vamos falar de quê? Medalha, campeonatos nacionais e internacionais. Porque a nossa Manuzinha só traz orgulho. Vem comigo! Mais uma vez bem-vindo, Manu, ao programa Nação Azul, para falar de vitória, para falar de conquistas. Vamos iniciar agora falando primeiro desse paraense que tu participou agora aí, trouxe medalhas, foi campeã de comitê, foi campeã também de kata, né? Conta pra gente como foi esse paraense, foi apenas a primeira etapa, né, Manu? Esse paraense foi o meu primeiro campeonato depois da minha cirurgia e eu consegui o resultado esperado, né? Treinei bastante. E essa foi a primeira etapa, consegui classificar para a segunda, que vai ser agora dia 24, e também vou buscar o melhor resultado. Legal, legal. Parabéns, Manu. Mostra aqui pra gente a tua medalha. Tu tem duas aqui, né? Uma é de cada uma situação que você ganhou, né? Que é o comitê, segura aqui, por favor, e a outra de kata. Olha aqui, gente, as duas medalhas. E é da primeira etapa ainda, vamos ter mais uma, e com certeza ela vai trazer de novo. Além do FICEPA, né, tem a JKA, que também é uma outra federação, né, que se classifica para brasileiros, para outras competições importantes. E tu participou agora no Rio de Janeiro, né, de uma. Também fez um feito bonito. Conta pra gente aí qual foi esse e como é que aconteceu. Esse foi o brasileiro da JKA e quem ganhar ganha vaga na seleção brasileira. E também classifica, dependendo do ano, para um sul-americano, para um pan-americano ou para um mundial. Nesse ano foi o pan-americano, que vai ser na Colômbia, em Bogotá, e eu consegui classificar para aí também. É isso aí, Nação. E a gente vê aqui, mostra a Manu as duas medalhas lá do JK que ela fez bonito. Olha, são duas medalhas maiores, são bonitas. Está aqui o Cristo Redentor, né, representando a cidade. E vem muito mais. As pessoas assim não têm noção do quanto é difícil. Às vezes olha, né, e diz, tantas medalhas, tantas conquistas, mas tem todo um contexto por trás, né? Tem todo um contexto por trás disso tudo. Não existe uma cobrança nela, mas a gente sabe que ela se cobra, né? E querendo ou não, lá fora, por ela já vir ganhando, sendo uma referência, né? Representando muito bem nosso estado e o Brasil, as pessoas olham
também, né, chegam perto. Nesse Campeonato Brasileiro aconteceu uma coisa assim que foi incrível. Todo mundo lá no Rio de Janeiro, as maiores sumidades do karatê no Brasil e no mundo, né, Sensei Tanaka, Sensei Kazu, Sensei Matida, que são as nossas referências, vieram até a Manuela parabenizar, levantaram para olhar de perto como ela estava fluindo no campeonato, que isso é importante, porque querendo ou não, se ela ganhasse a vaga, ela vai representar o nosso país, né? E aí é muito tenso. Depois, no final de tudo, quando ela alcança o objetivo dela, a mãe chora. É muito gratificante para mim poder levar o nome do Remo, né, para esses lugares do meu time do coração e conseguir trazer esses resultados, conseguir representar bem nosso time do coração. É isso aí, nação. É mais uma vez a Manuzinha trazendo muito mais medalhas e muito mais orgulho para toda a nação azul. E rumo ao Mundial. Aê, Manuzinha, parabéns, que shows nos tatames. Desejamos a você novas conquistas regionais, internacionais. Parabéns para você, para sua família, para o seu treinador e muito obrigado por mais estas conquistas para o Leão Azul. Agora é hora de circuito organizadas no nosso programa. Fomos até o bairro do Guamá, aqui em Belém, encontrar a torcida Império Azulino. Salve, salve, nação! Hoje o circuito organizado vem para o bairro do Guamá, o bairro mais populoso de Belém, o bairro do bole-bole, do boi pintadinho, da quadrilha junina Encanto e da torcida organizada Império Azul. E eu tô aqui com essa galera maravilhosa, galera do samba também, viu, do carnaval. E aí eu já começo com o nosso presidente, o Baku. Baku, muito bem-vindo todos ao programa Nação Azul. Me conta da história da Império. Olha, a Império surgiu, né, no ano de 2002, num jogo Remo Independente, um amistoso no Bainão, né, e a gente era 5 amigos, né, a gente resolveu fundar. Por eu ter saído de outra torcida, né, fiquei 2 anos sem participar de nenhuma torcida, e nessa data de 13 de janeiro de 2002, a gente fundou a torcida Inferno Azul, que na época era Inferno Azul, né. Hoje, né, mudamos para Império Azul, né. Então a gente viu que o nome não era tão bom, né, puxava praticamente para o lado da violência, a gente não queria uma coisa que levasse à violência, né, e a gente criou a torcida para ir para o estádio, torcer para o Clube do Remo, apoiar, né, criticar, mas a gente nunca abandonar o clube, né. E hoje, né, passado o tempo, a gente começou a chamar de família Império Azul, né, onde muitos falavam que família era minha família. Realmente a Império Azul é minha família, né, porque a maioria do meu convívio é com eles, né, da torcida, é lazer, é ação, é festa, né, então a gente está todo o tempo junto. Então eu coloquei esse nome Família Império Azul. E hoje nós somos aqui uma família, né, hoje a Império Azul, graças a Deus, 21 anos, né? A gente sempre fazendo coisas boas, né? Trazendo alegria para a comunidade, é com ação, né? É com doação de cesta, é com ajudando a comunidade com consultas, né? Oftalmologista, uma internação. Então a Império Azul não só é o futebol, né? A gente tem esse lado social aí maravilhoso, né? Coisas que as meninas vou contar mais aí, né? Essa é uma parte da torcida Império Azul. Hoje a Império Azul é isso, né? Uma torcida que vai pro estádio, vibra, canta pelo clube, né? Estamos fazendo música com incentivo ao clube, né? Tirando um pouco mais da torcida e mais incentivo ao nosso clube, porque se não existisse o clube, não existia Império Azul, né? Então, esse é um pouco da história da torcida
E estamos aí. O que nos move é o amor. O amor ao Clube do Remo. Mas tu falaste, Bacu, num aspecto muito importante, né, que as meninas podem falar muito bem, porque a vítima preferencial da violência nos estádios são as mulheres. E aí eu pergunto para Socorro. Socorro, a participação das mulheres, elas têm amenizado, né, um pouco o que a gente combate, as organizadas combatem, esse estigma que as organizadas têm de relação com a violência. Né? Então é ao contrário, né? A gente combate a violência. Sim, completamente ao contrário. Né? A gente, se tem, a gente quase não vê. Na nossa torcida a gente não vê esse tipo de violência. Pode ter. Nos estádios deve ter sim, né? Mas na nossa torcida não acontece não. A gente é uma torcida família mesmo, né? Como meu marido falou. E se damos muito bem, tem respeito dos meninos com as meninas. Se as meninas acontece assim de estar com uma roupa mais, entendeu? Que o pessoal olha, né? O pessoal critica, julgam muito, né? Porque a sociedade julga mesmo, entendeu? Então a gente vai com nossas roupas, a gente vai de short, a gente tem tudo uniformizado, a nossa roupa é um padrão. E assim, tem gente que olha e realmente julgue, mas dentro da nossa torcida essa discriminação não existe. A nossa torcida ela agora tá mesmo bem... Tá com uma participação muito grande feminina, de mulher. A mulher tomou conta da nossa torcida praticamente, né? O Bacu agora isso é mais um nome, né? Porque quem manda na Império Azul agora é praticamente as meninas. Opa, olha aí, nação! E é o que a gente decide. A gente tem uma reunião legal, mas no final das contas a gente acaba decidindo tudo, né? Então, violência na nossa, com as meninas, não tem mesmo. E a gente é sempre... bem respeitada na nossa torcida. Isso é muito bacana, hein? A gente continuando a falar de mulher, a gente está aqui com esta ala feminina aqui também, tá a Thaisa e a Carol. Como vocês avaliam a participação das mulheres mesmo na arquibancada? Como é que vocês ajudam, participam da organizada, da Império? Como é que funciona? Olha, eu acho que o IF, como a gente chama a torcida feminina da Império Azul, ela tem uma participação importantíssima na torcida. A gente, como a Socorro disse, a gente manda na maior parte, né? Os meninos decidem mais. Se a gente chega lá e dizer que a gente não quer assim, não vai ser do jeito que a gente quer e pronto. Porra, Bacu, foi ordem esse negócio, rapaz. E a gente conversa, mas a gente decide. E a gente que decide como vai ser a festa, como a gente quer que seja, a gente que toma a frente também, porque eu acho que não adianta também a gente chegar e mandar, mas a gente toma a frente de fazer acontecer o que a gente quer que aconteça. Então a gente vai, quando tem que fazer bandeirinha, a gente vai para lá fazer bandeirinha, quando tem que levar material, a gente também ajuda a levar material, e a gente participa de tudo. O caso das ações sociais também é sempre a gente que está à frente, a gente que monta todos os esquemas. Claro que a participação dos meninos é muito importante, porque a gente precisa deles, mas a torcida, o IF é muito importante, e eu acho que o que mais chama a atenção é o respeito mesmo, porque os meninos têm um respeito extremo assim com a gente. Eu acho que eles sabem valorizar as mulheres, eles sabem respeitar o nosso espaço, e eu acho isso muito importante. Na hora que as meninas, vocês chegam juntas nos estádios, acompanhando o Remo, como é que tu te sente em relação à segurança? A gente se sente feliz como uma família, né? Como a gente sempre tudinho. As meninas, tudo que a gente faz, assim, entrega as coisas lá para as pessoas, tudinho. Se sente segura nos estádios? Se sente segura nos estádios. Tanto com as meninas, quando acontece alguma coisa, a gente sempre chama os meninos para resolver tudinho, pra gente não resolver do nosso jeito, né? Porque exatamente. Já viu como é. Sempre na paz. Na paz. Bianca, a Império, ela tem um diferencial que me comoveu muito, que são os projetos sociais. Vocês desempenham uma série de projetos de ajuda às comunidades. Como é que funciona? Eu acho que os projetos sociais, as ações sociais, como a gente chama, é muito importante. O objetivo das nossas ações, dos nossos projetos, é promover um dia de lazer, de diversão, que é um direito da criança. Os projetos sociais que eu participei foram com crianças. Tem mais projetos vindo aí sobre o Dia dos Pais
e entre outros, Dia das Crianças. E eu acho que é importante porque o bairro que a gente mora é o Guamá, um bairro muito carente de alguns tipos de lazer. Então, quando a gente faz um dia assim de lazer com as crianças, eu acho muito importante, porque, volto a dizer, eu faço curso de pedagogia e o lazer é um direito da criança. Então, quando eu vou lá, a gente se diverte. Às vezes a gente até brinca, fala que a gente se diverte mais que as crianças. Essas ações são incríveis. Poxa, que bacana. E eu estava falando com o Baku exatamente da emoção, porque é via de mão dupla, né? A pessoa recebe aquela doação, recebe aquela cesta básica, claro, precisa e fica emocionada, mas a emoção também de poder ajudar, e tu me falaste há pouco, que é indescritível, né? Não tem comparação, né? Você vê uma mãe, um pai, uma criança abrir aquele sorriso de agradecimento, né? Quando você faz algo de bom para a sociedade, né? Isso aí é uma coisa que eu já venho carregando desde o primeiro ano da torcida, porque é uma coisa muito importante. As pessoas verem o que, por trás de uma torcida organizada, o que acontece, né? O que é as ações, os projetos, né? Então, se Deus quiser, até o final do ano, a gente tem várias ações para ser realizadas. Mango, vamos falar agora então de dia de jogo. Normalmente, o dia de jogo é um dia de trabalho para as organizadas. Como funciona o dia de jogo, sobre a logística, é bem corrido mesmo, que além na nossa entrada, né, é muita correria desde quando a gente acorda, porque a gente já acorda com aquela adrenalina, e para colocar material, leva a bateria, leva tudo que tem para levar, e a nossa maior emoção mesmo é quando a gente vê que deu certo o nosso trabalho, e que a gente sai satisfeito, né, com a vitória do Leão. E hoje eu tô montando aí uma equipezinha aí de logística, de patrimônio, material da torcida, que a geração tem que ser passada adiante, né, não pode só ficar preso em mim. E hoje eu tô com meu amigo aí, Cincy, aí, ó, na palavra aí, tá aprendendo. E o Mango, para quem não sabe, é de escola de samba, é de bateria de escola de samba, então não precisa nem dizer que essa galera aqui sabe tudo, né, Cincy? E me conta um pouco como é a emoção de vocês de chegar ali e ver aquele estádio lotado, a torcida organizada, como é que funciona também essa logística aí da tua parte? A logística nossa funciona de uma tal forma que desde cedo a adrenalina vem no corpo, a gente já quer deixar sempre o melhor lá no estádio, né, ao decorrer do jogo. Ficamos satisfeitos em ver, né, o que a gente montou lá antes de vir voltar embora. Vamos num tal horário que antes da galera chegar, né, no estádio, para montar, deixar tudo pronto pro show, né, que é o nosso sempre esperado Leão dá. E é isso, a gente busca sempre deixar o melhor lá, se destacar em meio às outras torcidas, sempre buscando cada jogo ser melhor, né, nossa logística. E ajudar o clube a trazer a vitória, que é o que nos motiva em todos os jogos, né? Incentivar, né, os 90 minutos ali, porque hoje em dia a bateria no meio das torcidas organizadas é de suma importância, né? Porque querendo ou não, a gente tem que ter aquele apoio, aquele incentivo, aquele som bacana, maneiro que a gente faz e que só nossa bateria sabe fazer. Então, pessoal, eu quero agradecer muito. Foi muito legal conhecer a história de vocês e saber dos projetos que vocês desenvolvem, porque muito mais do que fazer festa, a gente, quando leva esperança, leva felicidade para as pessoas, a gente transforma a vida das pessoas. Então, parabéns e viva o Clube do Remo! Leão! Valeu, pessoal! A gente sabe o que é ser brasileiro. Querer ser o melhor do mundo, virar notícia, aprender a cair e dar aula de levantar. Deu ruim? A gente tenta de novo. E de novo. Porque somos todos brasileiros. Somos a Bet Nacional, a Bet da tropa, a Bet do Vinícius Júnior, a Bet dos brasileiros. Um dos maiores destaques do nosso futebol nesta temporada está lá na frente, no ataque. Mas agora ele também vai estar aqui no nosso programa. Salve, salve nação! Hoje eu vou conversar
com um dos jogadores mais regulares do Clube do Remo. Ele acaba de ganhar o troféu Camisa 13, o melhor atacante. E claro que vocês sabem que eu estou falando do Luiz Guilherme. Não sabem, né? Mas se eu falar Muriqui, todo mundo sabe que está aqui comigo. Muriqui, muito bem-vindo ao programa Nação Azul. Já começo explicando por que Muriqui. Obrigado, né, pelo carinho. Cara, Muriqui é a cidade onde eu nasci, né? E aí quando eu comecei a jogar na base, o treinador, como meu nome é um pouco grande, né? Nome composto, e aí o treinador queria achar um nome, um apelido para que pudesse ajudar, e achou, como eu morava em Muriqui na época, acabou ficando Muriqui. Já engrenou, né? Muriqui. Tentei tirar, até hoje não consegui. Muriqui, os jogadores mais maduros normalmente são vistos com desconfiança, e tu chegaste em plena forma, fazendo gol, caiu nas graças da torcida, ganhou agora o troféu Camisa 13. Ao que tu atribuis o teu sucesso nos campos? Olha, fico feliz pelo reconhecimento, né? Eu sempre procuro me cuidar nas férias. Quando eu estou de férias, eu não fico sempre parado, procuro treinar. E eu fico 10, 15 dias de férias. E no restante do tempo eu procuro treinar, principalmente por conta da minha idade, né? Quanto mais velho você fica, você vai perdendo força, velocidade. Eu procuro minimizar isso, procuro me cuidar, para quando eu chegar na pré-temporada, já chega num nível bom. E aí eu consigo fazer os trabalhos de campos que vão me ajudar ao longo da temporada. Então, assim, por isso eu consegui chegar bem fisicamente, né? Não sentir tanto o calor, o clima, né? E aí, dentro de campo, com a qualidade, com a experiência, isso ajuda muito. Tu tens um currículo profissional muito extenso, carreira no exterior, inclusive. O que tu destaca na tua carreira? Quais os gols, os momentos mais importantes? Olha, minha passagem pela China, né? Foram quase 10 anos de China, né? Meu melhor momento profissional foi jogando lá, com prêmios individuais, com títulos importantes, né? Então, acho que a minha trajetória na China foi muito bacana, né? Sou reconhecido até hoje lá. Então, assim, se eu tivesse que destacar um momento da minha carreira, seria basicamente os 8 anos e meio de China. Algum gol em especial? Acho que todos, né, cara? Todos, eu acho, assim, gol é um momento difícil de você conseguir fazer, né? E quando você consegue fazer, é uma coisa sempre muito especial, né? E lá que eu comecei a fazer muitos gols, né? Eu era um cara muito mais de dar assistência, muito mais um segundo atacante. Quando eu fui para lá, a exigência para o gol, para um jogador de frente, ela é muito grande. Então, assim, aflorou esse lado meu e eu comecei a ficar mais ambicioso para fazer o gol, enfim. Aí eu comecei a fazer bastante gols. Então, assim, eu acho que o gol, no geral, acho que todos os gols que eu faço, assim, para mim é muito importante. Até hoje é muito especial. Com a tua experiência, a gente teve um momento aqui no Remo, está tendo, de valorização da base, né? Tu já foste um atleta jovem, já tiveste o teu momento de descoberta, né? O que tu percebeste aqui no trabalho que é feito com a juventude aqui no Remo? Olha, eu tive alguns contatos com alguns jogadores que subiram o profissional, né? E agora tem o Canu, tem o Henrique, tem o Ricardinho, o próprio Ronald também, que voltou de lesão. Assim, são atletas novos, né? Que têm potencial. Se eu tivesse de destacar, acho que o Henrique é o menino que eu vejo que está mais pronto para jogar. Tem muita qualidade, personalidade também, né? Mas a gente tem jogadores assim que podem, no futuro, ajudar muito o Clube do Remo. Agora, se você lançar o jogador prematuramente, você pode queimar o jogador. Então, você tem que ter um pouco mais de calma, um pouco mais de cautela. Por mais que o torcedor peça esse jogador, por ser da base, eu acho que tem que ter um pouco de cautela para não lançar o menino no momento errado. E você queima o menino podia ter um potencial enorme para virar um grande jogador e acaba não acontecendo. Você pode tem vários exemplos assim. Então, tem que ter um pouco de cautela, um pouco de calma, que no momento certo os jogadores vão dar fruto para o Clube do Remo. E a gente teve um exemplo muito interessante no Remo Tuna, em que a base foi lançada e foi um jogo realmente histórico. Mas, Muriqui, a gestão do presidente Fábio, da diretoria, é uma gestão muito técnica, de muita responsabilidade financeira e tal, mas foi feito um time consistente. A tua vinda é um exemplo disso, né, entre outros atletas que chegaram. E nós tivemos um início de pré-temporada e depois no Campeonato Paraense muito interessante, ganhando todos os jogos. Ao que tu atribuis esse momento que está bem delicado? Olha, eu acho que assim, depois do jogo contra o Corinthians, né, quando você joga com o Brasil todo, né, você tem um parâmetro que é aquele jogo ali, né, quando eles vêm jogar aqui em casa e a gente faz 2-0 e para ser 4-5, o torcedor olha e fala assim, cara, a performance tem que ser sempre esse jogo contra o Corinthians. Ali é o parâmetro para o Clube do Remo. Só que a gente sabe que não é assim, né? Existe uma motivação que a gente não pode errar contra o Corinthians, que a gente tem que jogar no nosso máximo,
né? E ali foi um exemplo claro disso, né? E inconscientemente a gente não conseguiu jogar no nosso máximo de novo. Né? A gente, não que a gente não quisesse jogar, mas a gente fala assim, cara, vou dar 70% e de repente isso é suficiente para ganhar desse time aqui. E não é, a gente viu que não é. Quando a gente acordou, já tinha tomado 4 pancadas, né? Então assim, você pode ver nos últimos 2, 3 jogos, até o próprio jogo contra o Águia aqui, né, da final, a gente adotou uma postura completamente diferente, a gente entendeu que tinha que competir para depois a parte técnica sobressair, né? Então assim, jogadores que normalmente são mais técnicos, tem que correr mais, tem que ajudar mais, por exemplo, começa comigo lá na frente e vai até o Vinícius lá atrás, né? Então assim, a gente entendeu isso. Então nos últimos 3 jogos, apesar de ter perdido o jogo nos pênaltis pro Águia, a gente venceu o jogo no tempo normal, vencemos o jogo contra o Confiança e empatamos o jogo do Brusque. Já há uma mudança de postura, de comportamento. E eu acho que se a gente conseguir aliar isso com a parte técnica voltando, eu acho que a gente tem muito a crescer ainda no campeonato. E o momento atual não reflete aquilo que o nosso time é, né? Por mais que hoje haja muita crítica em relação ao nosso elenco, a gente já mostrou que é capaz de fazer um campeonato muito bom, né? E brigar por G8, G4, enfim, e depois o céu é o limite. Falando exatamente nessas críticas que aconteceram, que são naturais da torcida aí nas redes sociais, houve muita especulação a respeito de um suposto racha entre os torcedores, entre os jogadores. Isso aconteceu? Teve algum ruído? Futebol é o seguinte, quando os resultados não aparecem, você tem que arrumar um motivo para poder criar algum atrito dentro do clube. E foi o que aconteceu. Né? Da nossa parte não tem nenhum problema, né? Nós temos um relacionamento muito bom, todos, sem exceção. É claro que um tem mais afinidade com o outro e tal, mas isso é normal. Mas assim, racha por conta de salário, como foi noticiado, é mentira. Eu tenho 37 anos, 36 para 37 anos, não vou ficar aqui jogando confete para ninguém. Assim, cara, então, se tivesse alguma coisa, eu falaria numa boa, ó, tá errado e tal, e não tem. O que aconteceu é que a gente não estava conseguindo vencer. E quando você não consegue vencer, as pessoas tentam criar de fora, tentam criar um ambiente ruim para tentar atrapalhar a gente. Mas não tem nada demais, não tem nenhum problema. O que aconteceu é que a gente não estava conseguindo vencer os jogos. Isso é um fato. Agora, atrelar isso, a falta de harmonia entre o grupo é mentira. Conseguimos vencer. O Ricardo Catalá está aí no comando da equipe agora, já são 2 vitórias, 1 empate. Como é que está o ambiente? Está melhorando, né? Um ambiente com derrota é um ambiente triste, né, cara? Assim, quando você ganha, é tudo a mil maravilhas, e quando você perde, o ambiente é completamente oposto. E com esses últimos resultados, a gente tem dá uma motivação a mais, dá confiança para você executar os movimentos que antes você não tinha essa confiança para fazer. Né? E a mudança de treinador também, ela gera dentro do grupo uma briga interna para poder jogar, briga por posição. Então, assim... Uma briga saudável, né? Saudável. O treinador novo conhece alguns, outros não. Então, assim, o jogador que não está jogando sabe que pode jogar a qualquer momento, porque o treinador quer conhecer, quer dar oportunidade. Então, assim, eu vejo o grupo muito motivado, né? Apesar dele não ter tempo para trabalhar, por conta dos jogos muito próximos um do outro. Mas, assim, é um cara que conhece a divisão, um cara que foi vencedor dessa divisão no passado. E eu tenho certeza que quando a gente tiver um tempo para trabalhar, ele vai ajudar muita gente. A torcida já pode voltar a sonhar? Sem dúvida. Eu acho que os últimos jogos mostrou uma mudança nossa, né, de comportamento, mudança de postura. E eu espero que no próximo jogo em casa o Fenômeno Azul possa comparecer e nos ajudar, porque a gente sabe, toda vez que eles estão do nosso lado, nos apoiando, a gente sabe que a gente tem um trunfo muito forte, né, jogado no Baianão, com o torcedor contra, meu irmão, é muito ruim, né, para o adversário. Então a gente sabe que quando eles estão do nosso lado, a gente sente-se mais um jogador dentro de campo com a gente. Então eu espero que eles possam vir nos apoiar e nos ajudar. Maravilha. Muriqui, muita sorte na tua carreira aqui no Remo. E eu vou profetizar um negócio. Tu vais fazer o gol que vai garantir a nossa permanência para a segunda fase da Série C. Que bom. E aí é só coisa boa. A gente vai brigar pelo acesso, que é o objetivo maior do clube, né? E o clube como o Remo não pode ficar na terceira divisão, na Série C. Que assim seja. Obrigado pela entrevista e viva o Clube do Remo. Obrigado, amigo. Nosso programa de hoje vai terminando aqui. Sigam o Remo nas redes sociais oficiais do Leão Azul. Lembrando que o próximo compromisso do nosso futebol é amanhã, dia 11, lá em Goiás, jogo contra o Aparecidense às 16h30. Galera, obrigado pela companhia. Uma excelente semana para todos nós. Fiquem com Deus. Tchau, nação!